Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Antes de eu falar do nosso convidado, o meu tradicional pedido para você descer o dedo, sentar o dedo no like, que é muito importante para nós. Isso faz com que o nosso vídeo seja enviado, transmitido para muito mais pessoas. E também, se você curtir, que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir esse episódio, compartilha ele também. Manda ele aí nos seus grupos de WhatsApp, para a galera do trabalho, para a galera da família, para a galera do futebol, para as amigas, para os amigos. Ajuda a gente a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder, tá certo? Ajuda a gente nisso, que é muito, muito importante mesmo. Hoje eu estou recebendo aqui o Denis Honório, mas que gosta de ser chamado, ou foi apelidado no mercado de Deni. Vindo de uma família com 5 filhos e sendo o único homem, ele cresceu em Santo André, no ABC Paulista, aqui em São Paulo, e hoje ele é dono de uma das maiores empresas de agenciamento, publicidade, enfim. Ele vai contar, na parte de esportes, ponto fundamental de falar, na parte de esportes, ele vai contar um pouco pra gente dessa trajetória, vai contar um pouco pra gente de como ele chegou lá. É uma história maravilhosa. Vocês sabem que a gente fica conversando um pouquinho antes de gravar o episódio, né? Eu fiquei muito impactado com a história desse cara. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar também. Deni, super obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Rodrigo, você me emociona desse jeito. É um prazer te receber aqui, de verdade, uma honra te receber aqui. Eu queria começar perguntando um pouco quem você é. Rodrigo, primeiro eu não posso deixar de agradecer a você, tá bom? O convite, né? A todos vocês que estão acompanhando, reforçando o que o Rodrigo falou, nós vamos bater um papo aqui extraordinário. Extraordinário. Quero deixar um abraço para Ana, né, que acabou aí falando um pouquinho da nossa história, e você como um bom ouvinte, né, falou, pô, deixa eu conhecer o Deni, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história, da trajetória, e o principal, sabe, Rodrigo? Eu quero deixar uma mensagem aqui para quem estiver aí do outro lado, de que o extraordinário, ele foi criado e ele foi feito para pessoas comuns. Uhum. Mas a partir do momento que essa pessoa comum ela acessa esse extraordinário, ela se torna o que essa palavra diz bem mesmo, uma pessoa extraordinária. Uhum. E assim, Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado. Imagina, mesmo. Cara, eu que agradeço de coração mesmo, porque eu sei que as agendas aí não são fáceis e ter você aqui algumas horas do seu tempo é uma honra para nós. Deni, como é que você começa a tua vida profissional? Né? Como é que o que você fez, onde você trabalhou antes de chegar onde você está hoje? Rodrigo, como você falou, né, eu sou da região do ABC Paulista, né, Santo André, sou filho, né, de um pai que trabalhou muitos anos em padaria, uma doméstica, vim naquela crescente ali de uma família bem pobre, e quando eu digo pobre, a pessoa fala, pô, você não sabe o que é pobreza. Eu digo assim, eu sei porque quando você não tem condições de comprar um papel higiênico é porque a coisa está feia, né? Então a gente cresceu na região do ABC nessa situação, vivendo, lógico, as alegrias de ir pra rua, jogar bola, soltar pipa, fubeca, mas você tinha algumas barreiras dentro de casa, né? E eu quero avançar um pouquinho, porque eu vim aqui para falar de coisas grandes. E por mais que eu possa ter vivido coisas muito ruins, elas não falam mais sobre mim. Uhum. Por mais que eu sempre procuro lembrar, porque acho que o principal do ser humano é nunca deixar para trás aquilo que o ensinou muito. E a dor ensina muito, né? Eu costumo dizer que o homem de sucesso, o homem que faz a diferença dentro de uma sociedade, ele é reflexo de várias tentativas que deram errado, né? Aqui conversando com você também, eu vejo que essa sinergia se encontra. Você também na pandemia foi papai, eu também, né? O meu filho é o Pedro, o seu é o? Eu tenho o Gael e tenho o Pedro também. Tenho o Pedro também. Um abraço pro Pedro. O Pedro tem 10 e o Gael tem 3, igual você. O Pedro, aproveitar também, mandar um abraço pra minha esposa, né? Claro. Pra Nathalie, pro Pedro, que são aí nesse mar que nós vamos navegar agora. Você vai entender que realmente eu digo pro homem que tá aí do outro lado, quando ele entender a importância da sua esposa, ele pode se preparar que ele vai viver coisas extraordinárias, né? E no ano de 2020,
quando tava a pandemia, assim, eu acho que foi o ano que realmente a pandemia estourou. Talvez você tenha essa memória também por causa do seu bebê tava nascendo, como estavam os hospitais, né? Poxa, ó, tem um elevador do pessoal que é da Covid, tem um elevador que não é. E em 2020, eu vivi algo muito importante na minha vida, que foi a paternidade. Então vamos guardar essa parte, porque é aí que começa o ponto de partida da mudança e da virada de chave na minha vida. Antes de 2020, eu fui um cara que sempre tentei algo. Eu fui jogador de futebol profissional, passei pelo São Caetano, Santo André, fui pro Curitiba, joguei primeira, segunda divisão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu sempre fui um cara muito esforçado. Eu identifiquei que no futebol, Rodrigo, eu seria o cara que eu iria conseguir comprar uma boa casa, eu poderia mudar a história da minha família, mas não é tão simples e fácil assim, né? Tem muitas pessoas que usam da boa fé do menino, que dizem ser empresários, que hoje é muito... Eu digo a algumas pessoas que me perguntam, Daniel, o que você faz? Eu faço tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Que tivessem feito lá atrás. Lá atrás, né? isso. Exatamente. E eu joguei bola, tentei muito, e o futebol me apresentou algo chamado fé, cara. Né? Porque são muitas pessoas buscando dar certo. Como é que no meio de 2, 3 mil meninos eu vou me destacar? Tem muita gente boa no mercado, né? Que nem você, a estrutura que você tem aqui, aproveito novamente, parabenizo, uma estrutura incrível, cara. Profissionais incríveis, né? E como eu vou me destacar? Eu tenho que ter algo a mais. E no meio do futebol eu tentei muito, Rodrigo, muito. Só que o que eu aprendi no meio do futebol, que para mim ali foi muito importante, porque eu ficava muito sozinho, né? Você viaja, vai para outros lugares. Eu aprendi muito sobre a fé. Sobre você, mesmo estando sozinho, você sempre estará acompanhado. E nesse período, eu tive várias dificuldades. E entre elas, eu sempre me achei um cara desacreditado. Por mais que eu estava, sabe, Rodrigo? Às vezes você está num lugar, você está com pessoas competentes, boas, você faz parte do meio, só que você não entrega o resultado que o meio pede. Isso me frustrava muito. Isso mexia não só com a questão emocional, mas mexia com o sonho de um menino. Como é que você vai tirar isso de um menino? Vai falar, você não vai ser jogador. E eu tentei bastante. Eu imagino. Pra você ter ideia, eu tô indo pros 40, a minha última tentativa, eu estava com 32 anos. Ou seja, recentemente. Foi recentemente. Né? E só que eu comecei a viver nesse período de... Sabe quando você tenta de novo e tenta mais? Você começa não só a frustrar mais você começa a frustrar as pessoas que estão ao seu redor, você se torna literalmente desacreditado, a credibilidade que você tem, ela acaba caindo por terra. E eu comecei a entrar numa situação, Rodrigo, eu não gosto de usar essa palavra depressão, sabe? Mas eu comecei a entrar num nível onde eu me sentia, não apenas sozinho, mas eu me sentia inútil. Começou a perder um pouquinho de valor algumas coisas para mim. Isso dá um pouco de medo. Hoje, saudável na alma como estou, na mente, saudável na família, eu entendo que às vezes tem pessoas lá, e com certeza tem alguém ouvindo isso agora, se você se encontra assim, você precisa de ajuda, cara. Quando você se sente muito inútil, onde você prefere ficar muito sozinho, alguma coisa está sinalizando e você precisa de um socorro, cara. Né? E, cara, minha esposa apareceu na minha vida em 2014. E o homem que encontra a boa mulher, ele encontra o bom tesouro. Por quê? Porque a mulher que ela consegue entender a sua dor, ela consegue muito te ajudar. E às vezes a ajuda de uma boa mulher é o silêncio. Denis, mas o quê? Você está dizendo que a mulher não pode falar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma mulher que ela tem um mínimo de sabedoria, ela vai avaliar a situação primeiro. E na hora certa ela vai falar. Diferente da mulher que traz o tumulto.
Na segunda você não tá bem, às vezes você não quer levantar da cama, a mulher que não tem a sabedoria, ela vai te criticar, vai falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você é um cara muito inteligente, então a gente, e me coloco nesse mesmo cesto, nós que todo dia pensa algo diferente, a cabeça não para. É verdade. Você não precisa... todo, né? Você, a todo momento, você é um cara muito criativo. Então, provavelmente aí, por volta das 10 às 2 da manhã, a tua cabeça não para. Não para. Tá o tempo todo pensando em alguma coisa. Você, não, amanhã eu vou colocar isso. E nesse período, onde eu realmente parei com o futebol, e onde mexeu comigo, foi quando eu estava indo para o Azerbaijão. Eu recebi uma proposta, que foi a última, com 32 anos, para jogar no Azerbaijão. O Azerbaijão faz fronteira com a Rússia. E eu ia ser o único brasileiro, um contrato legal. Eu falei, não, agora pronto. Agora deu tudo certo. Não, agora deu tudo certo. A minha esposa, ela trabalhava numa empresa, e nessa empresa ela tinha um fundo de garantia que dava aí na casa talvez de 17 a 20 mil reais. Eu não tinha nada no bolso, nada, zero. E vocês vão entender ao longo da nossa conversa o porquê é importante uma mulher sábia. E a minha esposa sacou tudo que ela tinha e falou assim, ó, vai lá, tenta. E eu fiquei assim meio constrangido, na época era minha namorada. Vai lá, porque é importante, Rodrigo, pessoas acreditarem em você no processo. Você tem tudo que você tem aqui. Eu vi que você é uma mente brilhante, mas alguém falou, não, tô com você. E provavelmente a sua esposa. Exatamente. E isso é muito importante. É mais importante do que um grande CEO de uma companhia, de uma TV, falar, não, vai lá, dá certo. Mas ele não vai estar com você todo dia vendo a frustração, o dia que deu errado, o dia que deu certo, a variação de sentimentos, né, de emoções. E quando minha esposa fez isso, eu falei, agora deu certo, era o sinal que eu precisava. Comprei a passagem, na época eu comprei por uma das mais caras que tinha. Tem problema falar alguma marca ou não? Não, nem problema. Eu comprei pela Emirates, paguei um valor alto. Paguei um rapaz que fez a transição para mim de algumas coisas, né, que trabalhou para mim. Quando eu fui embarcar, Rodrigo, na hora que eu entreguei meu passaporte, entreguei o cartão de vacina, né, que eles pedem, o pessoal da Emirates, eu vi que me segurou, eu não estava entendendo. Aí isso, minha esposa comigo, meu cunhado que me levou, um abraço pro Jadiel, pra Thalita. Eu senti. Mas antes de eu sentir no aeroporto, eu já vinha sentindo que algo não ia me permitir. Só que eu estava brigando contra aquilo que eu sentia. Porque eu queria mais viver aquilo do que a dor do que isso poderia me causar. E é aí que a gente erra. Quando você quer vencer uma voz que grita dentro de você, não é isso. Não é que essa voz não quer que você prossiga, ela está querendo te tirar de algo que te fará muito mal. Aí o pessoal da Emirates falou, ó, você não vai poder embarcar porque você não tem o visto de entrada. Eu falei, imagina, eu vou pela Rússia. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil, nunca tinha feito todo esse trâmite. Eu ia por Dubai, eu não tinha entrada por Dubai. Você não tinha visto para entrar em Dubai. Aquele dia, Rodrigo, aquele dia foi marcado um encontro comigo de alguma maneira. Foi quando eu peguei, fui embora. Eu nunca chorei tanto quanto aquele dia. Eu passei uma madrugada e eu vi que a minha dor doeu na minha esposa. Mas ao mesmo tempo que doeu na minha esposa, algo que ela falou mexeu muito comigo também. Que ela disse, não tem problema, a gente tenta tudo de novo. Ali eu entendi, é com ela que eu vou ficar. Porque é muito fácil ficar com o cara milionário, mas ficar com o cara quebrado que ainda te faz perder o que você tem. E eu não sou tão bonita assim, Rodrigo. Ela fala assim, você é bom de conversa, amor. É bom de vender, né? É bom de vender. E foi aí, Rodrigo, que as coisas começaram a mudar. Numa quarta-feira, numa madrugada, eu fiz ali uma oração e eu pedi para ser um homem extraordinário, Rodrigo. E lógico, né, a partir do tempo você vai tendo alguns encontros com você mesmo e com essa voz, que é o que eu acredito, que vai falando com você na caminhada. Para que essa voz fala com você na caminhada? Primeiro, para você não desistir. E segundo, para você entender que você não está sozinho. E eu sempre procurei muito aprovação, sabe, Rodrigo? Sempre, eu espero um elogio de um elogio do outro.
espero que o fulano me aplauda. E isso me fez também muito mal. Nessa madrugada que deu tudo errado, eu fiz uma aliança com alguém que é invisível, mas real. E eu entendi que eu estava precisando de uma paternidade que não era daqui, que é um pouco do que a gente conversou. Uhum. Né? E se não tiver problema, eu vou repetir alguns trechos. À vontade, à vontade. Quando eu fiz essa... Alguns chamam de oração, outros de reza. Eu fiz, na verdade, uma conversa. Eu tive um diálogo com esse ser. E eu falei assim para ele, que eu estava cansado do que eu estava vivendo. E que eu ouvi dizer que ele era rei. E que rei, ele é dono de tudo e de todas as coisas. E eu busquei na essência o que é um rei, aqui no nosso plano. Um rei, ele é um cara muito respeitado, ele é um cara que onde chega todas as pessoas param para ouvi-lo. E o rei, ele tem a sua esposa. E o rei, ele tem os seus filhos, aqui nesse plano. No plano espiritual, esse rei, ele é meu pai. E como rei, eu estava como filho vivendo de migalhas. E eu não aceitei mais isso. E eu pedi, já que eu sou filho de um rei, a partir de agora, eu quero ser cuidado e tratado como um príncipe. Não para que os outros vejam. Porque melhor do que alguém ver tudo isso dando certo, é você estar realizado com tudo que está acontecendo. Isso. E eu queria me realizar. E eu falei, a partir de hoje, eu assumo a paternidade do alto. A partir de hoje, eu entendo que a escassez não faz mais parte da minha vida. Quando eu disse isso, Rodrigo, eu tinha eu estava vivendo as mesmas coisas ainda. Não mudou a minha questão financeira, não mudou a casa que eu morava, não mudou nada. Mas algo dentro de mim se fez diferente naquela hora. E foi instantâneo, isso que é muito louco. Né? Como pode uma dor tá tão latente ali dentro e você conseguir sentir uma paz? Por isso que eu digo, e eu tenho uma oportunidade, eu vou falar isso onde eu for, esse ser que ele é invisível, ele é real, para aqueles que o procuram, entendeu? E quando eu fiz essa oração, muitas coisas mudaram de lá para cá. Óbvio, né, Rodrigo? Você vai tendo dificuldades. Claro, tem você que ir rompendo uma dificuldade aqui, outra ali. Né? E eu fui começando a aprender algumas coisas na vida. E foi o que eu te falei um pouquinho antes. E você começa a ter outros encontros com você. E aquele, para mim, foi o ponto de partida. Eu entendi que eu não era mais alguma pessoa aqui na Terra qualquer. Eu não sou mais algum. Ou mais alguém, perdão. Eu sou alguém que é escolhido de alguém que manda em tudo. Então eu assumi isso aqui na Terra. Perfeito. A minha vida foi caminhando. Eu sempre orei. Eu sempre pedi para ter o dinheiro para pagar as contas. Eu não pedia para ser alguém abundante. Porque eu nunca tinha acessado isso. Eu não sabia o que era ser abundante financeiramente. Eu orava pelo arroz, o gás está acabando, a conta de luz. E nesses encontros que eu tive com esse ser, eu pedi a ele, eu falei, eu quero ser um homem milionário. Eu nunca tinha orado por isso. E eu vou falar pra você me comentou isso lá fora, a gente tem que tomar cuidado às vezes que pede, né? Porque vem, né? Vem. Talvez, porque você não ter é muito difícil, mas você ter também é difícil. É difícil. Administrar, não deixar subir na cabeça, né? Um monte de coisa. Você saber lidar com... Tem algumas pessoas que você não pode mesmo esquecer, né? Aquela que te ajudou, mas você também não pode esquecer aquela que te pôs naquela situação, né? Aquela que te ajudou é ótimo quando você prospera, porque é a primeira que rebate nela. Mas aquela que não te ajudou, às vezes você quer mostrar alguma coisa. E é muito difícil isso. Às vezes você quer, tá vendo? Ó, você falou, mas olha onde eu cheguei. E isso é muito ruim. Esse sentimento de querer mostrar para quem ela não faz mais parte do teu projeto de vida. Você não precisa mostrar mais nada. Então tem que tomar muito cuidado. E quando eu pedi isso em uma oração, eu comecei a viver coisas diferentes. Em que aspecto? Na minha jornada, na minha caminhada, começou a aparecer pessoas que vivem isso, que acessaram isso, que sabem o que é ter 1 milhão e sabem o que é
ter muito mais que 1 milhão. Uhum. Em 2020, aí começa a minha jornada que realmente me trouxe para o extraordinário. Eu fiz um resumo, tá, Rodrigo? Tá fantástico, cara. Eu tô aqui mega conectado com a tua história, cara. E obrigado a oportunidade de novo. Eu tô vendo que você tá... Eu sinto algo muito bom. Uhum. E quando chegou 2020, minha esposa engravidou em 2019, meu filho nasceu em junho de 2020. Antes de minha esposa ter o bebê, tomar só uma aguinha. Fica à vontade, cara. Antes de ter o bebê, acho que tinham 3 meses... Ela estava com 3 meses. Eu lembro que a pandemia, Rodrigo, parou tudo. Já vinha falando em 2019. Né? Finalzinho de 2019 já começou, né? Eu acho que eu fui pra praia, porque ela falou assim, amor, vamos dar uma passeada, porque foi em janeiro ou fevereiro isso. Porque quando começou, virou 2019 para 20, parou muita coisa. É. E realmente, quem não tava com a cabeça boa, ficou pior. Uhum. Teve casais que descobriu que era casado na pandemia. É. Não se viam, né? Não tinham acesso um com o outro. Filhos descobriram que o pai, de repente, era um herói. Outros descobriram que o pai era um chato. E na pandemia, a minha esposa ela falou assim, amor, eu queria dar uma volta antes da gente... porque tem um período que a grávida ela não pode pegar... Não pode pegar avião, não pode sair muito longe do local onde vai ter o bebê e Perfeito, tal. Isso mesmo. E nesse período, ela falou, poxa, a gente podia ir pra praia. Aí eu falei assim pra ela, amor, eu não tenho dinheiro. Ela falou, eu tenho R$500, amor. R$500. Eu sempre fui muito bom de relacionamento, tá, Rodrigo? Sempre foi muito bom. E na época, um conhecido meu, ele tinha me falado, eu lembrei na hora. Ele falou, Dani, quando você precisar de um apartamento, me fala, eu tenho um apartamento na praia. Eu te empresto lá. E nesse dia eu liguei pra ele, até meio constrangido. Eu não tava pedindo um dinheiro emprestado, mas eu tava pedindo algo de um valor pra ele, né? Às vezes você fala assim, ó, você precisar dar um toque, mas nem sempre você quer que a pessoa precise. Você fala meio que por educação. Por educação, vezes, né? Acho que a tua definição é melhor. E eu liguei pra ele e falou, não, imagina, irmão, pode pegar lá. Quantos dias você quer ficar? Eu queria ficar um final de semana. Ele falou, não, fica lá uns 10 dias. Ali foi a mudança da minha história profissional. Eu fui pro Guarujá, nunca tinha ido pro Guarujá. Eu fui pro Guarujá com 35 anos a primeira vez. 35. E fiquei num apartamento lá. Só que nessa época, Rodrigo, eu tinha um canal no YouTube. Depois eu posso mandar, eu mando pra Ana, a gente põe aqui manda pra você, ver. Chamado Meu Melhor Shape. E nesse canal, eu entrevistei algumas pessoas. Por exemplo, o Denilson Show, eu entrevistei ele na Band. Eu tentava levar, através desse canal, uma vida saudável para as pessoas. Por isso que eu te comentei lá fora. Eu estou escrevendo um livro chamado Gordura Emocional. Né? Porque a gente desconta muito. Você tá fitness aí, todo slim. Tô tentando. Ainda tem um caminho, mas já melhorei bem. Você pesava 120 quilos. Tem muito a ver com a mente. Tem muito a ver com o que a pessoa sente. E quando eu fui pra lá, eu tinha o costume de treinar muito mais naquela época do que hoje. E eu procurei uma academia. Quando eu cheguei nessa academia, para gerar conteúdo, blogueiro. Fui fazer lá um vídeo e eu conversei com a menina da recepção, ela me indicou o dono. Porque eu falei assim, poxa, eu queria, como eu não tinha dinheiro para pagar a diária, eu tinha uns R$500 que era para ficar lá para comprar. Comida, tal. Isso. O Rodrigo tá na mesma sintonia, era isso mesmo. Aí eu peguei e falei, não, poxa, posso deixar o arroba? Aí a menina falou assim, poxa, o dono quer falar com você. E eu falei com o dono. Quando eu falei com o dono da academia, e eu deixei um abraço muito grande. E enquanto eu viver, eu vou falar o nome desse rapaz, chama-se Laércio, dono da Arena Gym do Guarujá. Infelizmente, na pandemia, ele foi embora. Infelizmente. Mas na minha caminhada, foi a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, você é grande. Foi a primeira pessoa que viu valor em mim, entendeu? E eu não tinha nada. Ele falou, eu treino um atleta desde pequeno chamado Charles do Bronx. O Charles do Bronx? Eu falei, eu conheço o Charles do Bronx. Quando ele me pediu para entrevistar o atleta, eu não tinha nada, eu ainda achei que eu era alguma coisa. Falei, ele vai pedir para entrevistar alguém aqui da região que não faz sentido com o que eu faço. Tô buscando personalidades. Eu ainda, dentro da minha pequenez, quis achar que eu era alguma coisa, entendeu?
Aí eu falei, poxa, Laércio, ele é incrível, eu conheço, eu tive no UFC Brasil quando... Não, ele é um atleta meu, menino, conheço desde novo, ele treina comigo. Foi ali, 2020, janeiro ou fevereiro de 2020, que eu acessei o Charles a primeira vez e que Deus me mostrou um caminho de grandeza. Na época, o Charles era o 14º do ranking, tinha 400 mil seguidores, se eu não me engano. E eu deixo um abraço pro Charles, né? Um cara que também olhou pra mim e viu algo. Que eu não vou saber explicar, mas ele viu algo. Fiz a primeira entrevista com ele no canal, depois nós marcamos. Eu fiz só no celular mesmo, né? Ali com o que você tinha na hora, né? O que eu tinha que aproveitar a oportunidade. E fica essa informação para quem tá assistindo. Sabe, Rodrigo, as pessoas ela quer ter a estrutura que o Rodrigo tem hoje. Mas o Rodrigo ralou muito. O Rodrigo tava falando que ele começou com a câmera pequenininha. Exatamente, com uma webcam, cara. Mas você começou com o que você tinha. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. O homem extraordinário, ele vive de pequenas oportunidades, até chegar a algo muito grande a ponto que as pessoas não conseguem explicar, e nem ele. Ele vai contar a história, mas ele não vai conseguir explicar de fato como ele se tornou tudo aquilo. Eu fiz essa primeira entrevista, na segunda entrevista, acho que foi em junho, aí eu levei um pessoal, paguei, comecei... na época, usei até o dinheiro do auxílio. Né? Entrou o dinheiro para mim, eu peguei esse valor, paguei um câmera, falei assim, ó, eu vou te pagar, eu não lembro quanto foi, paguei o almoço dele no dia, consegui colocar combustível e tinha dinheiro para ir para o Guarujá e voltar. Quando eu fui, fiz a entrevista com o Charles, e eu comecei a falar para ele sobre internet, sobre Instagram. Porque como eu tinha um canal no YouTube pequeno e Instagram, assim, eu nunca paguei academia depois que eu comecei a fazer isso. Então eu ganhava roupa, suplementação, ganhava uma série de coisas. E eu falei isso pra ele. E de alguma maneira isso penetrou o coração dele, a ponto dele pegar e falar, cara, achei legal isso aí. Fui embora, quando deu 9 horas ele me liga, ele fala, você não quer cuidar da minha imagem? Eu nunca fiz isso que ele tinha proposto, pediu ali na hora pra você. Tanto que no dia, Rodrigo, eu falei, pô, você podia contratar uma empresa, alguém pra fazer isso pra você. Aí fica um conselho, sabe, Rodrigo? Mas você nem tava pensando em você mesmo. Eu pensei, Rodrigo, mas posso falar a verdade? Era tão óbvio que ele tinha alguém que eu não me ofereci. O cara tá no UFC, irmão, já tava 9 anos no UFC. Fenômeno lutando. Hoje todo mundo sabe quem é ele. Vai estar agora no evento enorme, palestrando junto com o Paulo Vieira no estádio do Palmeiras para 33 mil pessoas. Eu não me via fazendo isso porque eu não enxerguei uma brecha. Eu não me via fazendo isso com ele, mas eu me via fazendo de alguma forma. Quando ele me ligou na hora, uma voz dentro de mim disse, aceita. Eu aceitei, Rodrigo. Daquele momento em diante, você lembra que eu comentei um pouco atrás que eu pedi para ser um homem extraordinário, ser milionário, acessar coisas incríveis? Eu posso errar como filho, mas o meu pai não erra como pai. Nele não há espaço para erro. Nele não há espaço, vou voltar atrás do que eu prometi para o Rodrigo que eu vou fazer. Não há. Comecei a fazer o trabalho com o Charles, mesmo sem saber o que efetivamente eu ia fazer em 2020. Comecei a fazer um trabalho, quero mandar um abraço, aproveitar o Dr. Igor Tedesco, que foi a primeira pessoa que eu apresentei o Charles para colocar as lentes na boca dele, porque ele tinha muita exposição no UFC. Então, seria bom para os dois. Dr. Igor Tedesco está com a gente já tem 2 anos e meio. E ele fala para mim, Denis, mas... cara, foi assim de uma forma tão incrível o que aconteceu, que você me trouxe um cara que logo depois se tornaria campeão da categoria mais disputada do UFC. Coloquei ele lá, fez um trabalho incrível, mas aonde mudou uma chave mesmo, que me levou para um nível muito maior. Obrigado, Adriano Alves, que é o irmão do Duílio, que ele é secretário-geral do Corinthians. Ele sentou assim como nós estamos aqui. Ele conversou muito comigo porque eu levei o Charles para ser embaixador do Corinthians. Consegui acessar ele lá. Ele disse assim para mim, Denis, eu sei que você não sabe de todas as coisas, mas você é um cara honesto, cara. Vamos para cima. Há pouco mais de 2 meses eu tive com ele, já temos 2 anos de contrato com o Corinthians.
acho que tem uns 2 meses que eu tive com ele, 1 mês. Ele falou assim pra mim, você pegou o limão e fez uma limonada, hein? E mantenho... Por isso que é importante, você é um cara que trabalhou em grandes empresas, você sabe da importância, muito mais do que o valor, é o bom relacionamento. A reputação, bom relacionamento. Sabe, você manter um bom relacionamento. Poxa, vou entender mais o que o Rodrigo faz. Rodrigo, eu não tenho nada que hoje encaixe com o que você faz. Mas lá na frente, poxa, entendi o que o Rodrigo faz, eu tenho isso aqui, Rodrigo, isso aqui fala muito com você. Não tem nada a ver comigo, mas eu sei que para você e para essa marca, ou para essa empresa, ou para esse atleta, ou essa celebridade vai se falar. As pessoas hoje, a gente sabe como elas fazem a coisa, Rodrigo? Eu tenho que ganhar para poder apresentar. Eu não posso barrar aquilo que vai te levar ao extraordinário, porque senão eu barro também minha história. Sim. Acessei o Corinthians, comecei a viver coisas incríveis lá dentro. Comecei a falar com grandes marcas. E eu vou contar aqui uma história, Rodrigo, que me marca muito. Talvez, eu não sei se todos tiveram a oportunidade, mas fica uma dica de um bom filme, que é Nike Air. Esse filme é demais. O tênis por trás da marca, ou a marca por trás do tênis. A marca por trás do tênis. É uma aula de negócios, né? Aquele ator principal que faz o representante da marca para buscar os atletas da Nike. Matt Damon. Isso. Eu sou o Danny Honório da vida real. E, que estaria lá no filme, provavelmente. Eu faço literalmente o que esse cara faz. E antes de eu assistir o filme, eu fiz algo com uma marca muito forte aqui no Brasil, que é a Agulhas Negras, a BMW, e um dia eu senti no meu coração e algo me dizia, vai na BMW. Porque eu tive uma reunião com o Charles, falei, Charles, qual carro você gosta? Eu gosto desse, mas cara, eu acho legal o BMW. Aí eu gravei, segurei aquela informação, BMW. Saindo do treino dele, algo no meu coração disse assim, vai na BMW. Aí eu não vou pra casa. Eu conversando com minha... Tem coisas que são loucas mesmo. São loucas, que só você sabe ali. Né? Essa voz não tá à toa. Se você permitir, ela vai falar com você. Aí falou mais uma vez, como eu moro no ABC, chegando próximo da Anchieta, me vira uma BMW no caminho que eu tava passando. Uma nova. Eu falei, entendi o recado. Já é a terceira vez. Cheguei e entrei na Agulhas Negras. Quando eu entrei lá, eu me apresentei assim, eu sou o Danny, do UFC. Queria falar com o pessoal do marketing, publicidade. Aí a menina perguntou se marcou com alguém. Eu falei, não. Aí ela pegou o telefone e falou assim, tem um rapaz aqui chamado Danny. Na verdade é um rapaz do UFC. Eu falei, poxa, esse nome é forte. Então fica aí algo muito importante para você que está do outro lado, né, Rodrigo? Dependendo do tamanho das pessoas que estão perto de você, ela faz com que você tenha autonomia e principalmente vai te credenciando para chegar em outros lugares. Nisso desceu o gerente, como eu tenho, que nem eu tô aqui olhando para você, mas eu tenho a visão e você também, periférica de tudo, você sabe quem tá sentado, se alguém levantar. Eu tava sentado assim, disfarçando que tava mexendo no celular, mandando um e-mail para alguém importante, mas tava aqui só, Deus me ajuda, o que eu vou falar para esse rapaz? E aí o Júnior, né, deixar um abraço pro Júnior, o Júnior desceu, falou, Dani, mas e aí? Você veio procurar, o que seria? Aí eu expliquei um pouco do que eu fazia, como eu trabalhava. Ele me perguntou assim, mas você sabia que a gente vem aqui de terça? Eu falei, não, porque assim é tão difícil a gente vir pra cá. Eu costumo vir e hoje eu nem iria vir, eu venho de terça aqui. Eu falei, cara, eu não sabia que você vinha aqui de terça. Sensacional isso. Aquele dia eu apresentei meu trabalho, o atleta que eu tinha, passou uma semana, nós fechamos um contrato de 2 anos aí de duração com Agulhas Negras, onde eles forneceram 2 carros para que a gente pudesse utilizar, juntando os 2 carros, 1,2 milhões de reais. Né? E aí fica algo importante, né? Eu não peguei o carro que era devido para a DNS, deixei com o atleta o que ele tinha. O meu eu não peguei porque eu não tinha nem garagem em casa. Então assim, por isso que a gente tem que pedir, sonhar alto, mas entender o nosso momento, quanto vai chegar o nosso momento. Dali em diante, Rodrigo, eu compreendi que não tinha mais nada que pudesse me parar, que tudo e qualquer coisa que eu acreditasse, eu comecei a dar mais voz para aquilo que está dentro de mim. Parar de achar que eu consigo todas as coisas sozinho. Parar de achar que a minha mão vai fazer aquilo só porque eu tenho algum conhecimento. Não. Eu entendi
E eu posso afirmar para você e para todos aqui, não existe um homem de sucesso se ele não acreditar no divino. Não existe. Ele vai ter as coisas, mas ele não vai ser realizado. Sim. Hoje, eu alcancei, e algumas pessoas que viram fazendo o que eu faço, né? Isso foi 2020, 2021. 2021, na virada ali de 2021, eu recebi uma mensagem no dia 24 de dezembro, no meu Instagram, assim: Denis, depois que passar a virada de ano, eu gostaria de fazer uma reunião com você. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Era a Cris Cyborg, a maior lutadora da história no mundo. Ganhou, acho que ela tem 4 ou 5 cinturões de eventos diferentes. Atual campeã do Bellator, campeã no UFC. E eu fiz essa reunião com ela. E fica muito claro, sabe, Rodrigo? Quando você começa a fazer coisas que fogem do teu controle, do teu entendimento, mas que de alguma forma você consegue concretizar, você está sendo aprovado por algo que você não acessa, que é lá do alto. E às vezes, e muitas das vezes, a gente aguarda a aprovação de quem está perto. Mas você não pode nem culpar a pessoa por às vezes falar: pô, Rodrigo, você está sonhando muito alto, cara. Você está dando uma viajada. É porque ela está muito perto, ela não sabe o tamanho que você é aí dentro. Ela não faz ideia para onde você está indo. Ela deduz que por uma realidade humana, pô, tem 70 podcasts só em São Paulo. Nesse prédio tem 40. Aí ela acha que aquilo que ela está falando não é uma verdade. Talvez seja para ela, não para o Rodrigo. Não para mim. Eu parei literalmente de ouvir as vozes que diziam que eu não era mais capaz. Eu comecei a ouvir a voz de pessoas de sucesso. Porque eu desejei acessar elas. Porque elas vão te impulsionando. Você sabe o quanto é grande, Rodrigo? Eu te faço uma... Vou mudar aqui um pouquinho, posso? Pode, claro, à vontade, cara. Rodrigo, como é pra você, um cara que você gosta, que você tem como referência, sentar com você e te dar algumas dicas e falar: você realmente é bom. Como que isso soaria no seu ouvido? Isso é motivação na veia, cara. Aliás, eu tenho a sorte de ter 2 ex-chefes que também são ídolos para mim. Uau. Do mercado de trabalho. Sim. Né? E eu tenho a sorte de ter contato com esses 2, que é o Eduardo Lopes, que é presidente do Google Cloud, e a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP na América Latina. Aliás, o Eduardo também é presidente da América Latina. E eu tenho uma sorte tremenda de poder, de vez em quando, usufruir dos conselhos desses 2 mega profissionais. E você falando, obviamente eu tô aqui na minha cabeça trazendo para os meus exemplos, né? Então você tá falando a tua história e eu tô conectando com os meus exemplos. Essas 2 pessoas, elas são uma referência tão importante para mim que quando eu vou dar algum passo profissional, às vezes até pessoal, eu peço conselho. Eu ligo, eu insisto para ter uma conversa, eu sou um pouco chato, entre aspas, pedindo um almoço, pedindo um café. Por quê? Porque dali vem muita inspiração para mim, vem muito feedback. Já veio feedback bom, já veio feedback construtivo, já veio coisas que eu tinha que melhorar. Então, assim, cara, eu tô 100% conectado com você em relação a isso. Quando você tem a oportunidade de trazer os grandes para perto de você, você cresce, com certeza. E a outra coisa que eu quero aproveitar e pontuar é sobre pensar e desejar as coisas, né? E sair dessa mentalidade da escassez, né? Eu acredito muito mesmo que quando você joga uma coisa para o universo com toda a tua força, com toda a tua potência, crença, essa coisa vai acontecer. Vai acontecer. Eu já tive, por exemplo, o desejo de ter uma esposa e ser pai. Isso aconteceu. Eu já tive desejo de ter um segundo filho, isso aconteceu. De ter o terceiro, aconteceu. Eu já tive desejos de conquistas profissionais que aconteceram.
e dentro dos prazos que eu me dava para isso. Então, e também já desejei coisas ruins que aconteceram também, cara. Uau, que forte isso, hein? Então, cara, o que você joga pro universo volta para você. Lá quando você chegou na academia, lá no Guarujá, com os R$500, e que a porta abriu, cara, era você jogando pro universo. E de lá transformou sua vida. Não é incrível isso? Incrível, Rodrigo, incrível. Não é incrível, cara? Um negócio assim que... Cara, talvez se você não tivesse a cara de pau, entre aspas, de ligar pro teu brother... É verdade. E falar assim, cara, me empresta um apartamento, talvez você tivesse um caminho completamente diferente, cara. Rodrigo, eu me... Pô, a gente tem coisas em comum mesmo. E eu me vejo assim, sabe, Rodrigo? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consigo tocar, eu preciso de um mentor. Isso. Eu preciso. Eu sempre fui muito assim, não, eu vou fazer, não vou precisar do Rodrigo. Só que é muito ruim você crescer sozinho. Dói demais. Como é bom ter alguém para você dividir o fardo. Que no caso são essas duas pessoas que de alguma maneira assim, talvez eles possam não entender, mas faz muito sentido para você. Faz muito. Eu nem sei se eles sabem que eles são tão importantes para mim. Estão sabendo agora. Então vão saber agora, mas eles são muito importantes para mim. E assim, sabe o que eu vejo, Rodrigo? Dentro da pergunta que eu te fiz, olha a importância de você ter, tanto eu quanto você e as pessoas que buscam uma espécie de aprovação, de vez de ter a aprovação de alguém, você ter um direcionamento de alguém que é grande. Porque você às vezes busca a aprovação de pessoas que nunca plantou, nunca colheu, nunca fez nada. E a única palavra que ela te dá, de repente, é teu pai, é tua mãe, é teu irmão, é um sobrinho, é um amigo de infância, que ele vive aquela mesma atmosfera, que é levanta às 7 da manhã, 8 tem que estar no trabalho, e o melhor do auge, do top, do incrível é a sexta-feira. Aí, maravilha, chegou sexto. Só que chega domingo, a meio-dia, a pessoa já tá... Nossa... Na vibe ruim, amanhã tem que começar tudo de novo. Olha como é extraordinário quando você acredita um pouco mais em você. Na trajetória vai colocando pessoas que eu chamo elas de colunas, né, para sustentar um pouco mais o teu sonho. Fantástico. E até mesmo a tua dor. Sim. Entendeu? Imagina quando você senta com essas pessoas. Rodrigo, calma, você tá muito acelerado. Tira um pouquinho o pé. Olha, faz o seguinte, vai jantar com a tua família, pensa um pouquinho mais, respira. Calma, você é novo, tem muita coisa pela frente. Isso que você está querendo agora, normalmente acontece um pouco mais para frente. Então, aí você pensa, não, realmente, o conselho que ela deu, que eu acho muito forte a palavra conselho, mas a dica, a maneira que ela enxergou a vida, a minha vida estando de fora, faz sentido. Eu tô acelerado para chegar a lugar nenhum. Para chegar 5 minutos mais cedo no lugar que eu combinei, não pode chegar atrasado, né? Não deveria. Mas também acontece às vezes, né? Não tem problema. Eu cheguei 10 minutos, me perdoa. Imagina, isso não é atraso, cara. A gente está aqui de portas abertas. Então, assim, Rodrigo, esse tipo de acesso que eu te perguntei é muito importante. Faz muita diferença para quem está ouvindo. Procura estar perto de pessoas e ouça. Seja validado por pessoas que já fizeram algo. Não queira validação por quem nunca plantou, por quem nunca fez algo de extraordinário. Sabe? Eu acredito que os únicos conselhos que, por mais experiência que não tenha, por mais que nunca acessou para onde você está querendo ir, mas que você tem que dar um pingo de atenção, é de um pai e de uma mãe. Porque por mais que seu pai não acessou e sua mãe não, ele sempre vai querer o melhor. Talvez normalmente tem a sabedoria da vida, né? Sim, eu ia falar isso. Né? Ele só não quer ver você dar errado. Porque ele não sabe como que é lá do outro lado. Então, quando a Cris Borg me ligou, eu falei, poxa, quem tá me validando é alguém grande. Eu tô sendo validado por pessoas que são campeãs no que faz. Aí veio a Cris Borg, a DNS começou a fazer um trabalho incrível com ela. Aí veio logo mais à frente, isso foi em janeiro, em junho de 2022, veio o Davidson Figueiredo, campeão do UFC, dos pesos pena, um cara extraordinário no que faz, um rapaz lá de Belém do Pará, que saiu dos 13 anos, morava numa ilha chamada Soure, nunca tinha acessado a tecnologia,
até os 13 anos. É um menino que vivia na roça, hoje é um cara que acessou a questão financeira muito boa, uma casa muito boa, tem as suas empresas, é um rapaz jovem de 36 anos. Então, assim, eu fui caminhando, eu comecei a ser validado por pessoas que são extraordinárias. E uma coisa curiosa, tá, Rodrigo? Quando você deixa de esperar de pessoas que você emocionalmente precisa, e você é validado por pessoas que profissionalmente vão te levar para outro lugar, isso começa dentro do teu ser, do teu coração, do teu ambiente, começa a te projetar. Porque você se soltou de uma corda emocional, esperando de alguém que está ali com você todo dia, e quem é do mercado começou a te validar. Porque o pessoal do mercado te valida te levando para outros negócios. Dentro de casa ou do ciclo de amizade que não te vê chegar, te prende. A tal ponto de alguém que não está chegando e não tem a visão que você tem, ela conseguir te parar. Um dos grandes exemplos que eu posso dar é na década de... Estou meio velho, né? Mas acho que foi 98. Rodrigo, 98 foi quando o Ronaldo Fenômeno, ele... rompeu o joelho. Rompeu o joelho, isso. Acho que foi 98, na Internazionale. Ali foi uma das grandes lições desde menino que ali eu já trouxe para minha vida. Nunca desacredite de alguém que é fora da curva. Porque o bicho voltou e voltou. E ele voltou direto para a Copa do Mundo. Ele ficou acho que 2 anos sem jogar, ou foi 1 ano sem jogar. Quando ele voltou, toda a imprensa dizendo que imagina, ele vai lesionar, ele não vai dar certo. Só que ele não estava olhando mais para o que a opinião pública dizia. Ele estava olhando para ele. Para ele. O que ele sabia que ele poderia entregar, né? Sabe o que eu aprendo e eu quero deixar essa mensagem? Eu ouvia muito o que falavam sobre mim. Quando eu acessei o divino, que entra no que eu te disse sobre entender uma paternidade do alto, entender que eu sou filho de um rei, eu busquei saber o que esse rei, o que esse pai fala sobre um filho. Sabe o que ele fala sobre o filho dele? E eu deixo essa mensagem para todos. Espero que vire um corte, mas que alcance vidas. Que se esqueçam de quem está falando, mas que a mensagem chegue. Esse rei, esse pai, ele diz assim: você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você é mais que vencedor. Na cruz do Calvário eu deixei o meu próprio filho ir para que você tivesse a vida eterna. Eu te amo. Não existe mais o impossível para você, porque você é meu filho amado. É essa a compreensão, entendeu, Rodrigo? É muito profundo isso, cara. E eu quero, sabe, Rodrigo, de alguma forma, eu falo isso muito para minha esposa. O tempo tá ruim, as coisas estão ruins, a tendência é só piorar. Eu vou ficar olhando pro governo? O governo não define quem eu sou. Se o combustível tá 2 ou tá 10, eu vou colocar, porque eu tenho trabalhado muito. Não vai faltar para mim. Eu não vivo segundo uma manada, eu vivo segundo uma palavra que eu ouvi. Então essa palavra me diz que eu sou muito mais que vencedor. Quando eu trago isso para minha vida, e eu procuro também, sabe, Rodrigo, entender os homens de sucesso que eu tive acesso, né? Um deles, eu vou citar aqui, é o Paulo Vieira, né? Eu participei teve um coquetel de uma marca, né? Inclusive eu trouxe um presente para você dessa marca. Opa! O pessoal da Bu, eles me convidaram, que é uma marca de roupa muito conhecida no mercado da bola, tal, pagodeiro, e um dos proprietários é o Denis. Eu chamei o Paulo para palestrar para os meus funcionários. Eu lembro que você falou que admirava ele. Você não quer conhecê-lo? Eu parei tudo que eu ia fazer. Foi lá conhecer. E fui conhecer, e fica isso para quem tá ouvindo. Às vezes você vai ter que deixar muitas coisas no teu caminho, na tua vida, que você tá apegado para ir conhecer algo novo. E eu não fui lá porque sabendo se ele ia me dar um abraço, se ele ia me dar uma atenção. Eu sei que esse cara tem muito conhecimento. E eu sei que ele foi autorizado para fazer o que ele faz na terra e no céu. Eu só ouvi a palestra que ele deu e eu tive que ir embora. Quando eu estava indo embora, quem pegou o elevador comigo? Estava atrasado. Ele. O Paulo. E no elevador, ele, tudo bem, porque a gente se falou lá dentro. Poxa, parabéns, Paulo, obrigado. Na hora, essa voz que eu acredito muito disse assim: peça para ele uma palavra só, porque ele é autorizado. Aí eu falei, não vou perder tempo, eu vou falar agora isso para ele. Ele falou assim, eu falei, Paulo,
Eu sei que você tá corrido, você já falou. Você tem que pegar ir pro aeroporto, agora pegar um avião. E com o avião não se brinca. Uhum. Perdeu Ele não vai te esperar, não né? vai te esperar. Mas eu preciso te pedir algo. Eu preciso de uma palavra sua. Porque você é autorizado. Ele parou, me olhou nos olhos assim. Ele falou assim, vem aqui. Eu saí do elevador. Na hora que eu saí, nós estávamos no hall do hotel. Ele pôs a mão em mim e falou, a palavra que eu tenho é uma oração por você. E ele orou por mim e ele me perguntou, antes da oração, você quer ser milionário ou bilionário? Eu falei assim, eu quero ser milionário porque eu preciso entender a cabeça de um milionário para depois acessar o bilionário. Uhum. Mas eu não falei brincando, eu falei com toda a certeza do meu coração. Porque tudo aquilo que eu declaro, eu sou capaz de ir atrás. E isso vai, eu joguei aquilo que a gente conversou, eu joguei para o universo, eu estou plantando coisa boa, irmão. Eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou difamando ninguém, eu estou seguindo a minha jornada. Ele falou, então tá bom, então se prepara para ser milionário, fez uma oração, me deu 2 palavras lá incríveis, e algumas delas eu já estou vivendo. A importância, Rodrigo, que eu estou falando para você disso, e para quem está ouvindo, como você precisa urgentemente buscar por algo que te leve para outro patamar, não é de trabalho, mas é outro patamar da tua vida. Da tua jornada. E o resto é consequência, né? Rodrigo, isso, você me contou um pouquinho do que você faz, do que você fazia. Olha o quanto você é realizado fazendo o que você faz hoje. Olha as vidas que são ajudadas através do que você faz aqui. Talvez quem está assistindo nem saiba o tanto que vocês, através da XP, com pessoas, né? Que incrível. E essa extraordinária que eu carrego isso comigo, cara. Que legal. Quantas crianças, senhor, senhora, talvez o pessoal que está do outro lado não sabe. Eu costumo dizer, Dani, que se a gente impactar uma vida com nossos episódios, nosso propósito foi atingido. Uau, isso é incrível. Então, e essa vida já começa sendo a minha. Porque tudo que você está falando impacta demais em mim. Né? E tem muitas coisas que você está falando que conectam muito com o meu momento de vida. Amém. Então, eu não acredito mais em acasos. Eu já acreditei, mas hoje eu não acredito mais. Eu sou um homem em transformação. Uau. Transformação espiritual, em transformação de crenças, de valores, tentando evoluir como ser humano. Né? Porque eu percebi o quanto eu estava parado num lugar que não era o lugar que ia me levar para a felicidade que eu quero ter. Sim. Né? Ao contrário, era um lugar que estava me sugando para um lugar, eu brinco, faço uma metáfora, que é um lugar escuro com uma neblina diante do meu rosto, que eu simplesmente não conseguia enxergar as coisas que algumas pessoas tentaram me falar, que alguns amigos tentaram me alertar, eu simplesmente não conseguia enxergar. Né? Nunca fiz nada errado, nunca fiz mal para ninguém, nem nada disso. Eu fiz mal para mim mesmo. Né? E Rodrigo, destruir o que estava ao meu redor. Então agora, cara, é reconstrução, é mudar, é ter a coragem, porque não é fácil, de mudar. Tomar uma decisão. Então né? tudo que você está falando hoje aqui conecta muito comigo. E são lições que estão batendo aqui dentro do meu coração de verdade. Eu fiquei emocionado aqui várias vezes, segurando aqui, porque você trouxe coisas que conectaram comigo de várias formas, em vários momentos da tua história, cara. Então, super obrigado. Rodrigo, sabe uma coisa, você falou sobre idade, né? Sabe uma coisa que faz e que linkam esses homens e essas mulheres? O homem de 20, de 30, de 40, de 50, o homem de 80, até de 100 anos. Sabe o que eles todos têm em comum e por toda a vida vão ter em comum? Eles sempre serão filhos. Eles sempre vão ser chamados de filhos. Ainda que o bisavô tenha diversos netos, tem alguém que o chama de filho. O menino de 20 anos, ele é chamado de filho, não só pelos pais. Aí você me fala assim, Dani, nós estamos falando de uma questão de um empreendedor, realmente a DNS Business, que é a minha empresa,
Cara, eu sou muito grato, sou muito feliz. Hoje, como eu te disse, trabalho com grandes marcas. Quem entra lá no meu site vê Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Gigantes de Nazaré. Né? A gente leva novos negócios para eles, transita em grandes marcas. Livestrong, que é um energético que está estourado no Brasil. Só que eu entendi uma coisa. Todo e qualquer método, ele precisa de um princípio. E acessando pessoas como o Rodrigo e grandes homens, eu busquei, mas como é que o Rodrigo tem sucesso? De que forma? Aonde levou o Rodrigo a ser esse cara extraordinário? Teve um momento da tua vida que você teve que parar e quebrar todas as suas crenças. Exatamente. Teve um momento da tua vida que você teve que deixar de ser o pai, o marido e voltar a ser filho, cara. Você teve que se reencontrar, se conectar. Porque se conectar, essa busca, porque a gente busca muito pelo sucesso, mas as pessoas explicam que o sucesso estão nas coisas. Mas eu vou falar uma verdade aqui, o sucesso está na pessoa. Ele já é o sucesso. Ele precisa primeiro identificar e entender as emoções dele, cuidar da mente dele, porque como você falou um pouquinho atrás, ter também é difícil. Não ter é difícil. Deixa eu pedir certo. Porque eu pedi até algumas coisas que não eram tão boas assim. E vem da mesma proporção que vem a coisa boa. Quando o ser humano, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, independente da sua idade, ele consegue trabalhar a massa cefálica dele, porque essa massa cefálica, ela se expande. Então procure entender. A sua deficiência, o seu problema, não está em algo. Pode refletir em algo, mas está em você. Você é o teu maior limitador. Eu sou tudo aquilo que ele diz que eu sou. Ele diz que eu sou mais que vencedor. Não importa se é com a DNS trabalhando com grandes atletas ou é no Farol vendendo água. Tem um cara que é incrível, chamado José do Egito. Ele esteve no palácio e ele esteve na prisão. É o único prisioneiro que eu conheço que foi tão grande e fez tanto sucesso a ponto de entender quem é esse cara que está na prisão. Ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa, mas essa promessa tem que estar ligada a um propósito. Você quer ter um podcast para quê? Não, para ficar famoso. Cara, eu vou te falar, se for para ficar famoso, irmão, não vai te levar para lugar nenhum. Mas você tem um propósito, Denis. Isso daqui eu quero trazer informação para outras pessoas, acessar um adolescente, um jovem, alguém que de repente está perdido. Foi assim que nasceu o podcast, numa pandemia, levando informação, trazendo pessoas de relevância para poder falar sobre, você quer ser alguém na vida? Para de buscar isso, aquilo. Quer ser empreendedor? Como fazer? Isso é incrível você acessar, mas eu deixo bem claro, o homem de 20 a 80, ele é filho. E o filho, não importa o tempo, a hora, nem o momento, ele sempre vai depender de um pai. Você tem 3 filhos. Tenho três joias. Você é abençoado triplamente. Triplamente, graças a Deus, cara. Essas crianças, e você sabe do que eu estou te falando, só quem é pai sabe isso. O teu filho, ele pode fazer o que for. Ele pode apertar a campainha do vizinho correr, ele pode jogar a bola e quebrar o vaso no condomínio e por aí vai. O orgulho do pai vem em ou ele fica orgulhoso quando o filho fala assim, pai, eu errei. Eu já vou te falar porque o síndico vai te falar, mas eu errei, pai. Se seu filho falar isso pra você, eu errei, você vai falar o quê? A partir de agora você é um prisioneiro, você vai perder isso? Não. Um pai primeiro, né? Eu sou pai e quando eu vejo o Pedrinho lá pegando as pecinhas que eu guardei e jogar tudo de novo, eu olho, eu falo, não filho, vamos guardar, papai, quero brincar de novo. Eu entendi, eu entendo que como pai, quando meu filho ele me confessa algo e ele chega para mim, ele diz um defeito, um desacerto da vida, ele tá dizendo assim, ó, minha confiança tá toda em você, pai, você vai me proteger, porque eu sei que o que pode vir é pesado e eu não vou aguentar. Mesmo sendo só um síndico falando que quebrou um vaso. O pai vai fazer o quê, filho? Vem aqui, obrigado. Que orgulho eu tenho de você. O papai vai falar com o síndico, eu vou resolver, eu vou pagar lá. Obrigado. Conte comigo sempre, seja sempre assim. Sabe o que faz um homem e uma mulher de sucesso? Sabe o que faz um homem trilhar e essa mulher trilhar um caminho de sucesso? Quando ele confessa e ele fala do fundo do coração dele.
Olha, eu sou falho mesmo, eu erro. Estou com desejos aqui que não deveria nem ter. Eu quero ser um homem de sucesso na minha empresa, só que minha cabeça está em outras coisas. Eu quero te convidar, toma conta de tudo. Não peça para ele ir, peça para ele ser com você. Hoje, como empresa DNS, o ano passado, se eu não me engano, eu fiz em comissionamento, dentro é um valor pequeno para o mercado, mas que é muito grande para mim. O ano passado foram quase 10 milhões. Em valor mesmo, atletas e fazendo as coisas. Esse ano um contrato meu que eu abri ali para vocês por questão de confidencialidade, eu não posso ainda abrir. Falar. Poxa, mas eu tô negociando quase meio bi. Aí você fala assim, Denis, você tem toda essa capacidade? Eu não tenho problema, nem vaidade, eu não tenho toda essa capacidade. Por isso que eu dependo só dele. Os homens de sucesso que eu conheço, eles dependem dele. Pai, Filho e Espírito. Ponto. Pô, mas quando tá a pressão lá da empresa dele, eu vou falar para você. Acabou a reunião, todo mundo saiu, eu peço para a secretária fechar a porta, eu entro no banheiro lá e eu falo com ele. Porque a pressão tá tão grande que eu não sei o caminho que tomar. Eu não sei onde eu vou, como pisar, eu não tô conseguindo dirigir meu carro. Cara. Eu não consigo conduzir. E foi isso que eu fiz. Eu apresentei a ele minhas necessidades. Eu não consigo, Rodrigo. E eu deixo para todos que estão ouvindo. Você não vai conseguir sucesso e êxito algum tentando fazer pela tua força. Tudo que eu tento com o meu braço e tudo que eu tentei até aqui me trouxe dor, angústia, vazio e no final de tudo uma frustração enorme. Eu lancei sobre ele tudo isso e disse, a partir de agora, tá na tua mão. A DNS Business está fazendo sucesso bastante. Trabalho com grandes atletas, muito. Mas o sucesso de tudo isso, eu deixo para ele. Eu continuo seguindo minha história, a minha trajetória. Se você quer empreender, se você quer ser um homem, uma mulher de sucesso, eu vou te dar uma dica preciosíssima, que não tem segredo. Confia no Pai, entrega tudo a Ele. Ah, Denis, mas eu sou ateu, não tem problema. Talvez eu esteja falando para um ateu a maior besteira do mundo. Mas se você puder fazer uma oração, uma reza sincera, fala, ó, tem um rapaz que eu ouvi falando algumas coisas, se por um acaso você existe, toma conta da minha história, porque até aqui doeu. Meu pensamento, Rodrigo, isso tem me levado a lugares altos. A honra e a glória é dele. Por exemplo, estar no UFC Brasil que aconteceu em janeiro, na primeira fila assistindo. É uma honra, né? Cara, que experiência. Quando nos meus melhores sonhos eu poderia pensar isso? É só um pai presenteando um filho mesmo. Como é que eu poderia achar que dentro das minhas capacidades, com um pouquinho de dificuldade para ler, para escrever ali, como é que eu ia imaginar que eu ia conseguir acessar coisas extraordinárias? Se eu e você tiver a compreensão e a certeza de onde a gente quer ir, é tudo que ele precisa para nos levar. Ah, mas eu estou perdido hoje. Se por algum motivo você está perdido, é um grande sinal que você precisa se encontrar com você e não com coisas. Você não precisa de um carro hoje para dirigir, você não precisa de uma grande empresa. Você precisa se encontrar. Na minha cabeça, e funciona dessa maneira, tá, Rodrigo? O que eu tento passar e o que eu estou levando para o público é o seguinte, você quer chegar, você quer ter algo, você quer ser alguém extraordinário. Você precisa ter coisas, mas está dentro de você esse segredo. Não está em pessoas, está em você. Não dependa de alguém para te trazer algo e te fazer extraordinário. Olha que bonito que você falou. Quando você entendeu o tamanho que a XPXT seria, eu preciso de pessoas. É isso aí. Sem elas a gente não chega em lugar nenhum, cara. Não tem jeito. A gente precisa ter as pessoas certas do nosso lado. Não tem jeito. Eu acho interessante... eu vou falar desse ser divino chamado Jesus. Quando ele decidiu, quando ele decidiu seguir o caminho dele quando ele tinha 30 anos, e eu estou falando e eu leio muito a Bíblia como um livro de cabeceira, eu conversei com você ali. Você me falou, né? Sabe o que ele fez? Ele escolheu 12 seres humanos para acompanhar ele na jornada, porque ele não daria conta de levar sozinho naquela época. Olha a importância de você entender que na tua trajetória você precisa ter pessoas. E você vai escolher até aquele que pode te trair.
Escolha bem, traga pessoas, tenha um foco no que você vai fazer. Eu ouvi uma palavra uma vez e eu acho ela muito forte: seja constante. Não pare porque alguém disse que não vai dar. Não pare porque, hoje tá chovendo, não. Pega um atleta de alto nível. O Phelps, por exemplo, eu acho ele incrível. Não importa se estava chovendo, se estava frio, não importa. Ele estava lá todo dia fazendo um pouco mais. Treinando, buscando a perfeição e se superar e fazer. Né? Talvez a geração de 2000 para cá não saiba quem é o Mike Tyson mesmo. Mas esse cara foi extraordinário. A qual horário que o meu oponente está treinando? Às 5, amanhã às 4 eu já estou na rua. O Michael Jordan, a mesma coisa. Quantas cestas eu preciso fazer? Ele disse que ele errou muito mais do que ele acertou. Eu acho que a maior referência que a gente pode ter, você precisa ter algumas pessoas para você olhar e falar, pô, será que é possível? Talvez, Rodrigo, você vai ser a pessoa mais próxima de alguém desacreditado para olhar e falar, não é possível algo. Talvez ele não vai ter acesso a essas pessoas grandes que você traz aqui, de sentar com um grande diretor, mas ele está perto do Rodrigo, que tem essa conexão. Já ouviu aquele ditado, você está perto, você está a 5 pessoas da onde você quer chegar, ou você é a média das 5 pessoas? Das 5 pessoas, não lembro se são 5 ou 3, você é a média das 5 pessoas que... Se for 3 já complicou, hein? Que estão próximas de você. E que tem sentido. Rodrigo, é essa mensagem que eu quero levar, é essa mensagem que eu quero trazer como empresário, mas também como filho. Eu acho que, primeiro, a gente não se conhecia e eu gosto muito de fazer os episódios com as pessoas que eu conheço, porque eu sei a história e tal, mas eu gosto muito também de fazer os episódios com as pessoas que eu não conheço. E você foi uma grande e grata surpresa e um presente que a gente ganhou aqui hoje, cara, de verdade. Poxa, tô te obrigado. falando isso do fundo do meu coração, cara. Você me impactou muito. E você trouxe várias reflexões que servem para mim, como pai, como marido, como profissional, como credor, não sei se é assim que eu deveria falar, como alguém que crê né, em Deus. Entendi a mensagem. Que sabe que está lá, que existe, que no momento de aperto ele está ali para ajudar. Então, eu só tenho que te agradecer por ter vindo. Fica aqui o convite para você voltar uma hora dessa para a gente gravar um outro episódio, porque realmente, cara, a tua história é uma história incrível, extraordinária. Também. Extraordinária. Sim. E, cara, eu não quero perder contato com você, eu quero continuar tendo esse contato e te acompanhando, porque você é um cara grande, cara. Obrigado. Então, super obrigado. Obrigado. Por você ter Rodrigo, vindo. posso deixar um presente para você? Pode, claro, à vontade, cara. Presente a gente adora. Pessoal, desculpa a minha tosse, eu tô com essa gripe já tem algumas semanas. Rodrigo, se por acaso ficar pequena ou ficar larga, você me avisa, eu trago outra. Tá bom. Essa é uma marca, tá bom? Que foi a marca que nós lançamos do atleta Charles do Bronx, junto à marca Bull, né? Nós lançamos no meio do ano passado, né? Olha isso aqui. Formato de um octógono aí, né? É um presente, é um singelo presente pra você, uma lembrança. Amei, cara. Amei. Obrigado você. Que bom gosto, hein, cara? Pô, pessoal da Bull, obrigado aí. Pessoal da Bull, que bom gosto. Super obrigado. Eu vou deixar aqui. Onde que compra essa Pelo site, tem as lojas também, tá, né? Acessando lá, Use Bull, você encontra nos sites, você vai encontrar as lojas físicas também. Obrigado. Eu quero agradecer também, se eu tiver um... Fica à vontade, cara. O espaço é seu, cara. Obrigado você, Rodrigo. Você é um cara, uma vibe super boa, um cara do bem. Eu acredito muito na energia que as pessoas, elas exalam, né? E eu quero agradecer a você que ficou até agora, né? Assistindo, agradecer a Ana que me indicou. Nossa produtora. Né? Obrigado, Ana, sucesso para você, ela tá ali no fundo. Obrigado a oportunidade. Eu queria deixar uma mensagem para quem tá do outro lado. Tudo bem? Claro, pode ser? Cara, à vontade. Talvez você que ficou até agora acompanhando pode se perguntar por um corte ou por algum motivo, por que eu tô assistindo esse rapaz falando junto com o Rodrigo?
Talvez hoje eu fui e sou uma mensagem para você dizer e entender, não para, não desista. Tá doendo, tá difícil, faz parte do processo de uma pessoa extraordinária. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Furar uma bolha é para poucos. Tudo que eu disse aqui reflete muito daquele que eu acredito, que é Jesus Cristo. Um homem de sucesso tem que ter a vida dele pautada em Jesus Cristo. Nós vivemos tempos de dificuldade, vivemos tempos difíceis, mas quando você se apega àquele que é invisível, mais real, ele cuida de você. Seja você também extraordinário, mas não seja extraordinário querendo ter coisas. Seja extraordinário sendo alguém realmente extraordinário. Minhas redes sociais é Deni Honório, o meu site é www.dnsbusiness.com.br. Lá você vai entender um pouco mais. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Cara, foi um prazerzaço te receber aqui, de ver um presente, Sucesso. Na verdade, cara. Obrigado, Valeu. Viu? Uau, pessoal, que conversa. Eu falo pra vocês no começo do episódio que as conversas vão ser boas. É porque eu sei que serão. Né? A gente tem aqui pessoas como o Deni, que passam por aqui e deixam conhecimento, histórias de vida, mensagens. Eu me segurei aqui várias vezes a minha emoção, porque ele falou coisas que realmente tocaram muito fundo aqui dentro do meu peito e que seguramente farão eu refletir demais de agora em diante. Então, se você curtiu esse episódio, senta o dedo no like, que é importante, e não deixa de compartilhar. O Deni falou coisas que são muito, muito importantes de serem compartilhadas com todo mundo que a gente puder compartilhar. Então ajuda a gente nessa missão, que isso é muito importante. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio. Boa, meu! Obrigado, Rodrigo. Cara. Dá um abraço.